Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Na aula de hoje iremos dar continuidade ao estudo das plantas, estudo esse que nós iniciamos em aulas passadas, em que nós aprendemos um pouco sobre as características do reino vegetal, estudamos os grupos de plantas briófitas, pteridófitas e gimnospermas, e hoje nós iremos aprender um pouco sobre as angiospermas. As angiospermas, que representam o grupo mais diversificado de plantas, apresentando mais de 250 mil espécies. Esse grupo que ocorre nos mais diversos tipos de habitats, desde ambientes aquáticos até ambientes áridos. E para início de aula eu trago aqui para vocês 3 questionamentos que nós iremos discutir ao longo de nossa aula. Quais são as partes de uma flor e de um fruto? Você sabe, você conhece quais são as partes de uma flor e as partes de um fruto? Quais são as funções da flor e quais são as funções do fruto nessas plantas? Como um fruto se desenvolve? A resposta dessas e de outras questões iremos obter ao longo de nossa aula. Aqui nós temos alguns exemplos de angiospermas, plantas bastante comuns em nossa região, que são o cajueiro, a mangueira, o pé de feijão, o milho e também o arroz. Então, nesta aula nós também iremos aprender a reconhecer uma planta como sendo uma angiosperma, com base nas características que nós iremos estudar. Iremos começar falando das flores. A flor, que é a estrutura reprodutora das angiospermas. É na flor que ocorre a fecundação e, consequentemente, a formação do fruto e a produção da semente. A flor ela é produzida nos ramos floríferos e todas as partes da flor são folhas modificadas. E aqui eu destaco para vocês as partes que compõem uma flor. E aí são elas: as pétalas, as sépalas, o pedúnculo, o receptáculo, o estame, o pistilo, a antera e o filete. Então essas são as partes que compõem uma flor. E aí eu vou explicar cada uma para vocês. O estame destacado aqui é a estrutura masculina da flor. A antera, que está presente no estame, é a porção terminal do estame das flores, ou seja, a porção que fica na parte superior. São sacos revestidos internamente por um tecido esporogênico, onde são produzidos os grãos de pólen, estruturas responsáveis pela fecundação. Mais abaixo da antera fica o filete, que é uma estrutura que suporta o órgão masculino das flores, ou seja, a estrutura que suporta o estame. Aqui na flor nós temos o pistilo, que corresponde ao conjunto de órgãos femininos da flor, e aí nós temos sua representação ao lado. As pétalas, cuja função é atrair os agentes polinizadores. O pedúnculo floral, que é responsável pela sustentação da flor e também por ligá-la à flor ao caule. As sépalas, que são folhas modificadas, e o receptáculo floral, que é toda essa porção aqui. As pétalas das flores, geralmente, elas são coloridas e perfumadas, o que facilita a localização da flor pelos animais polinizadores. Nos estames, que são as estruturas masculinas da flor, são produzidos os grãos de pólen, e o conjunto de estames forma o que nós denominamos de androceu. Na parte dilatada do pistilo, o ovário, toda essa estrutura representada aqui abaixo, é produzida a osfera, o feminino da flor. Depois da fecundação, que é a união dos gametas masculinos com o feminino, a osfera ela vai originar o zigoto, que é a célula formada a partir da fecundação. E daí então ocorrerá a formação do embrião. A polinização é caracterizada como o transporte de pólen dos estames para o pistilo. Os insetos e outros animais que se alimentam de néctar ou de pólen presente nas flores fazem esse transporte e são, portanto, chamados de polinizadores.
Esse é o caso mais comum de mutualismo, ou seja, uma associação entre duas espécies em que ambas se beneficiam, tanto os insetos que se alimentam, como também as flores que passam pelo processo de polinização e, consequentemente, a reprodução da planta. Muitas plantas polinizadas por insetos apresentam pétalas coloridas que os insetos distinguem com facilidade. Aqui nós temos a representação interna do ovário. Veja que dentro do ovário podemos encontrar os óvulos. No interior do óvulo está a oosfera, que é o gameta feminino da planta. Ao atingir o estigma da flor, o grão de pólen ele germina e forma o tubo polínico que cresce em direção ao ovário. Dentro do tubo polínico existem dois núcleos espermáticos que são os gametas masculinos. Um dos núcleos espermáticos se une à oosfera e produz o zigoto, que origina o embrião. Aqui na imagem nós temos a representação do processo de reprodução de uma planta. Perceba aqui na imagem que os grãos de pólen eles são conduzidos até o tubo polínico, onde chegará a oosfera e ocorrerá a fecundação. Então é através desse processo que ocorre a fecundação e, consequentemente, a reprodução de uma planta. Após a fecundação, as partes do óvulo que envolve o embrião vão se desenvolver e o conjunto todo forma o que nós chamamos de semente. Então o ovário também se desenvolve e origina o fruto. Perceba vocês que o fruto é a característica marcante das angiospermas, porque somente esse grupo de plantas possui o fruto. Nós estudamos em aulas anteriores e vimos que nenhuma outra planta, nenhum outro grupo de planta apresenta o fruto. Então é uma característica evolutiva desse grupo de plantas. Aqui nós temos na imagem a representação de uma flor, de um tomateiro, e ao lado desta flor os tomates, que são os frutos desta planta. Os tipos de fruto. Um fruto é composto basicamente de pericarpo e também de semente. Frutos com pericarpo suculentos são chamados de frutos carnosos. O fruto, gente, corresponde ao desenvolvimento do ovário. O termo popular fruta indica partes comestíveis da flor, que nem sempre corresponde ao desenvolvimento do ovário. O pericarpo é a camada externa do fruto das angiospermas e se divide em três partes. São eles: a parte mais externa, popularmente conhecida de casca, que possui a função de revestimento do fruto, que é o epicarpo. Temos após o epicarpo, a parte mais desenvolvida e nutritiva do fruto, sendo geralmente a parte comestível dele, e o endocarpo, que é a camada mais interna que envolve a semente. Vale lembrar que fruto e fruta têm significados diferentes, como já dito para vocês. O termo popular fruta indica as partes comestíveis da flor, que nem sempre corresponde ao desenvolvimento do ovário. Já o fruto é o que se desenvolveu do ovário da planta. A maçã, a pera, o morango, o figo e o abacaxi são o que nós denominamos de pseudofrutos. Sua parte carnosa comestível não é originada pelo desenvolvimento do ovário. Então nós temos aqui a representação dessas três frutas, o morango, a maçã e o figo, que muitas vezes a gente confunde, a gente chama de fruto, mas na verdade são pseudofrutos, porque eles não se originam do ovário, do desenvolvimento do ovário da flor, tá? E aqui nós temos que os frutos eles podem ser classificados em deiscentes, que são frutos que se abrem quando amadurecem e ao se abrir eles liberam as sementes, e também os frutos indeiscentes, que são frutos que mesmo quando maduros se mantêm fechados, fazendo com que a semente ela permaneça no seu interior.
Existem ainda frutos que não têm pericarpo suculento, são os chamados frutos secos. E aqui eu destaco para vocês alguns exemplos, como é o caso dos grãos de milho, da ervilha, o girassol, a castanha do Pará e também o amendoim. E aqui eu trago um questionamento, mas qual seria a função do fruto na planta? Então a função primordial do fruto na planta é de abrigar, envolver e proteger a semente na planta. Nas sementes, além das partes que vão originar a raiz, o caule e a folha da planta, encontramos também os cotilédonos, que são folhas especiais com a função de armazenar nutrientes. E aí, em função disso, nós podemos classificar as plantas em monocotiledôneas, que são aquelas que apresentam apenas um cotilédono. Ele tem a função de armazenar os nutrientes na planta. Tá? Veja que uma semente de milho, ela apresenta apenas um cotilédono. Já as plantas dicotiledôneas, como é o caso do feijão, apresentam dois cotilédonos, ou seja, duas reservas de nutrientes. Mais de 70% das espécies das angiospermas pertencem ao grupo das dicotiledôneas. A germinação. A germinação da semente é o processo pelo qual o embrião retoma seu crescimento e se desenvolve em uma nova planta. Isso ocorre, gente, quando as condições do ambiente são favoráveis. Por exemplo, quando há água suficiente e a temperatura é adequada. E aí nós temos o exemplo de germinação. A semente que está presente no solo, ela usa a reserva de alimento para crescer. Como já dito, essa reserva de alimento, essa reserva nutritiva, faz parte do cotilédon da semente. As raízes, elas crescem rapidamente e ao crescerem, elas vão absorver a água e os sais minerais presentes no solo. Com o crescimento do caule e o desenvolvimento das folhas, a planta ela começa a realizar a fotossíntese. Como já estudado em aulas anteriores, a fotossíntese é o processo pelo qual a planta utiliza a energia solar para produzir seu próprio alimento com produção também de gás oxigênio. Então, gente, assim finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima.